Fala, protagonistas! Mais um episódio do PZCast aqui e hoje o episódio tá assim fantástico. Hoje nós vamos falar sobre começos e é a primeira vez eu aqui como host desse podcast. Vamos lá, vai dar tudo certo. E falando de host, né, pra quem não me conhece, eu sou o Gerson da Protagonize, sou headhunter da Protagonize. E Lucas, você já conhece, figurinha carimbada aqui desse podcast, né? Antigo host, aposentado, former. E hoje uma convidada muito especial, né, Lucas? Fala aí, Lucas. Pra mim, muito especial. Pra todos nós, pra todos nós. A Emily, mais que companheira de trabalho, minha esposa e cofundadora, né, da Protagonize, né? É isso aí. Aprendemos muito diariamente e hoje é o dia da gente conversar um pouco sobre como que foi fundado, Como né? que foi? Como que foi o começo da Protagonize, né, Gerson? E aí? Então, antes até de alongar um pouco, né, a Emily, além de minha esposa, neuroarquiteta, fantástica arquiteta, tem um monte de curso, tem um monte de formação, me ajuda para um monte de coisa, mas ao invés de eu apresentar ela, eu vou deixar ela se apresentar. Fica à vontade, meu bem. Então, né? Eu tô nervosa, gente, primeiramente, né? Porque... Estamos. Está, né? Eu gravando também. e tudo mais. Mas vamos tentar, né? Fazer o nosso melhor aqui. Eu sou a Emily, né? Sou arquiteta, tenho 5 anos de formada. Sou engenheira de segurança do trabalho também. Olha aí. Então, aí temos alguns assuntos também relacionados à parte de empresas, como realmente ter bons trabalhadores, né, trabalhando numa boa empresa também, um pouco de conhecimento em relação a isso. E também sou neuroarquiteta, né, que eu fiz um MBA nessa área. E eu tô bem nervosa, então me ajudem. E eu também gosto muito dessa parte de gestão, né? É uma área que me identifico bastante com isso. Uhum. E também com a área de psicologia, né? Para quem não sabe, a neuroarquitetura, a neurociência, na verdade, né? Ela traz muito essa parte da parte cognitiva, de comportamentos, né? Parte de sentimentos, dos sentidos, né? Estudos relacionados a isso. E eu implemento isso na arquitetura. Porém, né, tem muito da psicologia também relacionada a isso, né? Que como estudante de psicologia, um psicólogo já formado, né? Então traz muito em relação a isso, agrega muito essa parte e também a área de gestão, né? Trabalhando aí com o escritório há 5 anos, né? A gente aprende muito fazendo, né? Porque na área de arquitetura a gente não tem muitas formações relacionadas à gestão. Mas eu acho que a prática, né, trouxe muita experiência em relação a isso. Uhum. E quando veio, né, essa oportunidade de estar, né, abrindo, né, a parte da empresa do Lucas, a gente, né, trouxe muita contribuição nessa área também, né? E também de todos os clientes também que vieram juntos, né? Tem muito disso. Legal. Também conhecida como RH da Protagonize, tá, pessoal? Essa função Não demito. tensa. Não demito como vocês falam. Pessoal, mas muito legal. E vendo assim, é um casamento, né, de gestão, né? Então, assim, se a gente for olhar a formação, né, psicologia e arquitetura, não te remete logo à gestão, né? E a Emily já falou um pouquinho sobre essa questão da gestão. Lucas, e como que foi, assim, a tua paixão, o teu despendimento pro lado da gestão? Legal. Ô Gerson, uma coisa que desde muito cedo, né, eu percebi que as pessoas elas performam mais ou menos de acordo com a liderança e com a estratégia do negócio. Uhum. E tem uma máxima que eu costumo seguir, que é: empresas crescem ou quebram por meio das pessoas. E as pessoas elas caminham para o lado da luz ou das trevas por meio de algum tipo de liderança, né? Então, a ideia da gestão, né, eu sempre vi a liderança como alguém muito importante, é de alguém que vai bater o tambor e que vai direcionar essas estratégias. Então, me apaixonei muito cedo por isso, né? Me considero um profissional progressista, então, durante toda a minha jornada, eu sempre estava olhando o próximo degrau. E quando eu assumi um cargo de gestão, eu vi o quão complexo, quão difícil, quão amplo que é. E o meu primeiro cargo de gestão, eu fui chefe da minha esposa. Sim. Uau! Acho que a gente se conheceu, na verdade, né? Ele fez parte do meu recrutamento na empresa, né? Que a gente Inclusive, legal, verdade, que legal. É verdade. Eu vi muito talento nela na hora do Olha aí. recrutamento. Mas, enfim, a gente começou a se relacionar, foi depois, né? Depois que ela tinha mudado de área, foi para uma outra posição. E aí, enfim... Mas isso a gente já tinha ali uns 3 anos, né, juntos. Já verdade, passamos por alguns desafios, né? Sendo você gestor e eu sendo a
subordinada, né, no caso. Mas fez muito a gente estreitar certos laços, sabe? E enxergar valor muito no outro também, né? Eu acho que veio daí, talvez, né, surgir um relacionamento. Mas depois, isso foi muito tempo depois. Na época ela me odiava. Ela já falou Tivemos disso. nossos momentos. Eu fiquei sabendo uma história de um feedback, depois a gente explora isso aí. Mas, pessoal, como que começou o Protagonize? Da onde que surgiu o Protagonize? Eu acho que o primeiro cheirinho de Protagonize tá no meu plano de carreira há uns 4 anos atrás, né? Eu era coordenador de marketing na Eucator, financeiramente muito bem, não posso reclamar uma vírgula, mas eu sabia que eu não era marqueteiro, né? E aí um insight que me veio um certo dia foi que se eu fosse demitido dali aquele dia, eu iria para o mercado para não ganhar nem 20% do que eu ganhava. E aquilo me assustou. O tempo foi passando e aí eu via que assim, a minha vontade, o meu dispêndio de energia, enfim, né, o que eu colocava, né, dentro do negócio de vontade, acabava não correspondendo com a entrega, porque a minha técnica era frágil, né? Porque eu volto a dizer, eu não era marqueteiro. Tinha as competências, mas não tinha... É isso aí, o conhecimento. Comportamentais, né, mas Isso não tinha aí. questão do conhecimento ali. E aí, por mais que eu buscava, cheguei a fazer uma formação de neurociência aplicada ao comportamento do consumidor, em uma grande instituição no Brasil, mas percebi que não era o lugar para um psicólogo, né? E aí eu fiz uma transição de carreira, indo para o RH, e lá, naquele momento, eu fiz o meu plano de carreira, primeiro plano de carreira que eu fiz, onde eu colocava que eu iria sair da gestão do marketing, ir para uma posição técnica de RH, porque eu sabia que eu não tinha conhecimento ainda para me entrar como gestor de RH, ia trilhar o meu caminho e depois eu ia sair para me ser consultor, né? E aí é bem emblemático, porque o meu primeiro dia na empresa que abriu as portas para mim para ser RH, eu fui ser apresentado para a empresa e aí o CEO da empresa na época perguntou para mim, enfim, né, quem é você, como que é? Aí eu fui apresentar e como jovem, né, às vezes não tão maduro quanto deveria ser, peguei e falei, né, me apresentei e tal, e falei que eu ia ficar ali durante 5 anos e sem necessidade nenhuma eu falei que eu ia sair dali depois de 5 anos para me ser consultor. Ele se assustou e já falou, não, você não vai dar certo. Como é que entra na empresa para sair? Primeiro dia o cara já tá falando que vai sair. E aí ele me deu essa orientação, né? Você não vai dar certo aqui não, né? Quem entra aqui é para ficar pro resto da vida. Mas graças a Deus consegui entrar, gerar bons resultados e seguir o meu plano de carreira, né? Saí, fundei a Protagonize, mas nesse meio de história aí teve muito tempero, teve muita coisa legal que vai dar pra gente explorar aqui hoje. Legal. E aí, Emily, você acompanhou dessa transição desse plano de carreira aí do Lucas, como que foi acompanhar isso aí? Olha, como esposa, é desafiador, né? Porque a gente sabe, pra gente alcançar um próximo passo, requer certas estratégias, né? Lógico, mas vai te tomar muito tempo, né? E essa transição dele, ele estava, né, na Bixal, já trabalhava, né? Ele sempre entregou mais do que ele era pedido. E, lógico, assim, a energia dele já estava muito forte ali. E foi quando ele começou, né? Teve as oportunidades, surgiram e tudo mais, a fazer as consultorias. E quando queria fazer essas consultorias trabalhando no horário comercial normal, né? À noite, né? E ele começou, né, fazendo uma, né? Foi uma noite por semana, depois foi para 2, depois foi para 3, chegou no ponto que ele era todas as noites. Mais um sábado, né? Então, para um relacionamento, se você não ter firme ali os seus valores, né? No relacionamento, no casamento mesmo, a gente está muito alinhado com essa visão de futuro, você se perde muito olhando para aquele momento presente, né? Não olhando para esse futuro que a gente tinha para frente, né? Então, isso... Você tem que ter muito jogo emocional ali na hora, né? Para olhar realmente para esse futuro. Então, assim, foi desafiador nesse processo, foi desafiador quando ele saiu, né, da empresa, porque, querendo ou não, a gente veio de uma realidade de muita privação, né? Então, tem muita essa questão tá bom, saiu e agora vai vir o recurso da onde, né? Eu já estava trabalhando, né? Eu já tinha 4 anos, né, trabalhava no formato home office, já tinha ali uma frequência de clientes, só que não era o suficiente para aguentar uma casa, né? A gente tinha nossas reservas de emergência e tudo mais,
Só que ao mesmo tempo te dá um impacto, né? Quando você não espera aquilo. E aí a condução, como que foi tratada toda dentro da empresa, a gente não esperava que seria aquele momento. Né? A gente esperava que ia vir em algum momento, porque a empresa que ele estava passando por uma transição, né, de uma compra. A gente sabia que em algum momento a função dele não ia ser mais usual ali, mas você não espera naquele momento, numa virada de ano, no primeiro dia do ano, que vai vir uma demissão, né? E, então, assim, a gente já tinha um caminho, que era as consultorias, né? Já tinha esse caminho do plano de carreira dele, mas não esperava que no primeiro dia do ano fosse vir essa notícia, entende? Mas eu acho que isso demonstrou muito como que o planejamento de uma vida, ele te auxilia muito nos próximos passos, né? E é uma coisa assim que eu trabalho isso dentro da minha empresa, né? Eu trabalho com processos bem alinhados, eu trabalho com a minha visão de futuro muito bem alinhada. Os meus colaboradores, né, que estão comigo ali, eles sabem por que eles estão fazendo o que fazem, eles sabem que estão fazendo porque tem um objetivo final. E isso dentro da nossa casa também foi muito imprescindível, né? Para que a gente não desmoronasse, né? Para que os próximos passos fossem tomados ali de forma mais assertiva mesmo. Muito bom. Planejamento, organização, né? É a chave. Que legal, que legal. Lucas, e aí então houve, né, esse momento que estava lá, semana inteira, horário comercial, à noite consultoria, sábado consultoria, uma rotina insana. Loucura. Mas assim, eu diria que, por mais que é óbvio, né? Hoje eu olho pra trás, como que eu aguentei esse rolê, né? Tava seco. Magro, coitado. Mas acho que teve um outro período da minha vida que foi um rolê muito parecido, né? Eu venho de família muito humilde e tudo mais, e a minha mãe, ela sempre falou, né, que era pelo estudo que eu ia conseguir alguma coisa na vida. Então eu queria lá na minha adolescência trabalhar de mercado, fazer alguma coisa, minha mãe nunca aceitou. Mudança. Não, meu primeiro plano de carreira, Jéssica, era... Não era tão consciente assim, né? Era inconsciente. Eu lembro do primeiro dia de aula no IFRO. Cheguei lá, né? Aí venho de escola pública, muito privado. E até ali o meu objetivo de futuro era ser freteiro, né? Eu queria ser freteiro porque o meu tio tinha um caminhão de frete. Eu queria ser freteiro. A realidade conhecia, né? Ensino médio ali, né? 16... 14, 15 anos. Isso. E aí era meu sinônimo de sucesso era esse. E aí quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando que queria ser médico, advogado. E todo mundo, né, falando, eu fui um dos últimos a falar o que eu queria ser, né. E aí quando chegou na minha vez de falar o que eu queria ser, eu tive que ver qual que fazia mais sentido ali, que era advogado, pra mim não falar que eu queria ser freteiro no meio de um monte de médico. Eu tinha pensado nisso. Né? Nunca nem fiz. Não tinha referência nenhuma. E aí, depois do IFRO, eu fui começar a estudar em Cacoal, né? Ganhei bolsa de psicologia, voltava todo dia. E quando eu fui para o mercado de trabalho, né, primeiro eu fiz um concursinho, fui jovem aprendiz dos Correios. Quando terminou o contrato de 2 anos, impossível de efetivar, eu fui para o mercado de trabalho, propriamente dito. Fui procurar emprego, não achava emprego em lugar nenhum, porque ninguém queria liberar o funcionário para sair 4h30 da tarde para ir para Cacoal estudar. Não achava, achei na Quipão. Eu era motorista na Quipão. Então foi a primeira vez que eu tive que lidar com uma rotina insana, né? Porque aí eu trabalhava na Quipão, entrava entre 4 e 5 horas da manhã, dependia do dia, e tocava até 1h da tarde, que era quando eu saía, descansava um pouco, pegava o ônibus para ir para Cacoal. Voltava de Cacoal que horas? 1h30, 2 da manhã eu tava chegando. Não dormia assim. Pra no outro dia. Então, assim, por mais que a rotina ano passado foi bem estressante, mas eu comecei a ser treinado antes, né? Então... Deus ele vai preparando, vai dando fardo conforme vai aguentando. Mas ano passado realmente foi assim, surreal, porque segunda e terça-feira eu fazia meu MBA, quarta-feira eu fazia consultoria em um cliente, quinta em outro, sexta em outro, sábado o dia inteiro em outro, e assim, né, muito intenso sempre, né? Mas aí tem outra importância, né, de fazer o que você está gostando, né? Isso aí. No cliente de quinta-feira mesmo, né, lá, inclusive Francione e Juliano, né, muito carinho, elas sempre me recebiam, eu falava que ali era um momento de relax, né, de supilar. E aí sempre tinha lá um cafezinho, um biscoitinho e tal.
Assim, era um momento realmente muito bom. Mas isso cansava, é óbvio. E por mais que esse esforço era muito grande, mas eu sabia que tinha data para acabar. Exatamente, uma coisa que a gente tem muito como valor, né? Que é todo sofrimento tem que ter prazo de validade, né? Então, não tinha como manter aquele sofrimento por muito tempo. Não era sustentável, Não era né? sustentável, isso. Eu saía de casa às 7 da manhã e voltava 10 horas, 10 e pouquinho. Faça chuva, faça sol. E ainda teve alguns dias que tinha treinamento, cara. Meu Deus do céu. Teve um deles que eu saí 2 horas da manhã no treinamento. Né? Aí, enfim, essa rotina, ela não é sustentável a médio prazo. Porque a mente também, né? É isso aí. Descansa muito. E aí, assim, né? Foi indo, chegou um momento que começou a... E sempre o processo, Gerson, é legal que sempre foi por indicação, né? Então, eu nunca procurei nenhum dos clientes. É um indicando pro outro, vendo o resultado de um cliente e... eu quero saber mais disso. E aí teve um momento ano passado que realmente, sim, eu não conseguia pegar mais nenhum, né? E tinha um e outro querendo ainda, né? Vindo sondar, né? Como que eu trabalho, como que funciona. E aí veio esse ano, né, a notícia do meu desligamento lá da Big Sal, que de cara assusta, mas aí eu acho que é outra coisa importante, sabe, de ter uma casa sólida, né, firmada em rocha firme, que por mais que assustou, mas não tinha plano B, né? Então, o plano A que a gente tinha a partir daquele momento era respirar, digerir o que estava acontecendo. Mas eu fui demitido em um dia e no outro dia eu tinha claro o que eu precisava fazer para tirar o plano da consultoria do papel. Eu lembro que assim, ele não teve descanso. Na primeira semana ele já agendou várias conversas, né? E já foi colocando em ação mesmo ali, né? Tudo que ele já estava na mente mesmo planejado. Legal. Nessa altura você já tinha um plano de negócio? Gerson, eu tinha alguma coisa na cabeça, mas não, zero, né? Nessa altura, eu tinha assim, como que eu gostaria de impactar a empresa, mas tem uma foto bem emblemática minha, né, que eu escrevi na mesa de casa. Eu fui demitido em um dia, no outro dia eu desenhei um Canva de entrega de valor. E esse Canva de entrega de valor era como eu queria impactar os clientes por meio do meu trabalho. Que legal. Ali foi o primeiro passo da protagonismo, porque até então eu queria ser consultor individual. Que vai na empresa, faz alguma intervenção, faz algum diagnóstico e segue a vida. E ali eu vi que assim, tinha tanta coisa que poderia ser feito que não faria sentido ser individual, né? E até um passinho atrás, antes até da demissão, teve um outro cara, né, que a gente foi conversar. Exatamente, que houve 8 meses de vácuo. Né, seu Gerson? Tava esperando esse momento, né? 8 meses, gente. São... mas o Gerson, ele é uma das pessoas, né, mais importantes aqui desse negócio, né? Que eu acho que sem ele aí, grande parte não teria acontecido também, né? E também fez parte, né, da tua estruturação da tua nova fala carreira. Fala muito não, né, que eu choro. Mas teve uma história de um vácuo aí, né? Vai, Lucas. Eu não posso falar de mim mesmo dos 8 meses, né, que eu deixei. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não sei nem como mais falar. Então, foi meados de abril. Foi abril, assim que eu saí, verdade, né? É verdade. Acho que em março eu comecei a fazer consultoria lá na Papelaria Universo, que eles me convidaram. Karina também com muito carinho, né, nessa jornada. Foi a primeira, né? Foi a primeira. Eu acho que tem uma outra característica que enfim, né, que abriu as portas, né, eu sempre procurei ser muito solícito. Então ela ligou querendo uma referência e aí eu fui querer ajudar ela, né? Então assim, muito além da referência, de uma referência se transformou no primeiro cliente. No primeiro cliente, né? Que legal. E aí passou mais ou menos um mês, eu já estava com eles e com a FJ, aí eu vi que a gente tinha a oportunidade de entrar numa parte financeira. E aí o Gerson tinha pedido para sair da Big Sal e ele trabalhava no financeiro lá. Nossa. Aí eu pensei... Ele é contador, gente, pra quem não sabe. Quem não sabe. Primeira formação é a contabilidade. É isso aí. E com muito orgulho, né? Com muito orgulho, muito orgulho. E aí, pensei, não, o Gerson vai casar super bem, né? Tem um perfil bom, né? Se posta muito bem, sabe conversar direitinho, vai dar o canal. Deu match. Deixa eu entender o que ele tá fazendo
pós-Big Sal. O que eu fiz? Não esperava que teria esse vácuo de 8 meses. Sim. Mandei um áudio de 2 minutos explicando o que eu pensei, para mim saber o que ele estava fazendo. E aí? Não teve resposta. Não teve resposta. Cri. 8 meses. Meu amigo Lucas ficou me aguardando essa resposta. E ela não Mas veio. ela veio, né? Mas ela veio. No Natal, né? Aí assim, né? Acho que a gente tem que colocar um pilar fundamental aqui, que é Deus. Né? Sim. Veio no coração de eu voltar a falar com o Gerson, olhar a mensagem que tinha ficado no vácuo e mandar mais uma. Mas ele É que, na verdade, sim, se passou-se os 8 meses, né, e vieram os mais clientes, né? Sim. Então, chegou num ponto que ele não aguentava mais, assim. Eu acho que tem muita questão do escalar, né? Como que você vai ter mais clientes, né? E eu acho que pela experiência que o Gerson já tinha, né, muito mais pela questão comportamental, né, que a gente via em você, foi que veio esse convite, né? E aí coincidiu que veio um momento muito bom na tua vida pessoal também, né? E teve ainda uma pessoa super importante nesse processo, que é o nosso querido amigo André. Deu um branco. Mas o André é um pouco depois. Não, mas é verdade. Pensando em escalada, ele é muito importante mesmo, mas é um pouco depois. Porque até aí, o que eu pensava, né? Vamos trabalhar com 2 consultores. Vou formar ele, Eu tenho vai transformar ele em outro Lucas. Eu tenho 220 horas de mão de obra. Pega o Gerson mais 220 horas, escalamos, dobramos. Nossa, Ó, louco, né? Então, vamos fazer o Gerson ser o Lucas 2.0. Ó, a cabeça. Ai, meu Deus. Como? Não tem como. como? Possibilidade, né? E aí a gente começou, né, Gerson, em janeiro, né? Mas tem nesse meio campo, quando eu falei em dezembro, eu estava planejando o meu ano 2022. E eu estava bastante aflito, porque tinha algumas vertentes de carreira que eu poderia seguir, né? Eu poderia continuar na Big Sal, insistindo, pensando num crescimento. Tinha uma outra oportunidade de gestão em uma outra empresa que tinha me convidado, e tinha a consultoria, né? Então, em dezembro, eu falei com o Gerson da consultoria, porque não estava dando para mim continuar naquela agenda, e a gente marcou de conversar no primeiro final de semana de janeiro, né? de janeiro. Mas né? aí já veio Dia o 8. resultado de que já não... Aquele plano anterior. Né? Dia 6 eu fui demitido. Quando a gente foi tomar o café, não tinha mais Café sentido não tinha, a nenhum. conversa já... Chegamos lá, ô Gerson, então, o plano que a gente veio aqui pra conversar não é mais o mesmo, né? Mas se transformou numa bela amizade e passou uns 15, 20 dias, virou um trabalho mesmo, né, Gerson? E a gente ficou, né, algo em torno aí de uns 3, 4 meses, né, conciliando essa agenda, tentando tocar só nós dois juntos, nesse formato de multiplicação de talentos, né, e até que a gente arrumou um cliente muito especial que ajudou a gente nessa escalada, né? Verdade. Um cara chamado André. Né? O André, ele, em uma certa conversa que a gente estava, e eu acho que é uma das alegrias que o nosso negócio tem, é sempre ter clientes que eles desejam o nosso crescimento. Isso é muito bom. E eles vão dando dicas pra gente crescer, pra gente avançar. É uma construção, né? E mostrando as janelas, né? Olha aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem aquela frase bem típica dele que é, você está deixando dinheiro na mesa. Olha o dinheiro. Isso aí marcou muito naquele momento. Não, e é o papo, né? Eu peguei e falei, cara, eu já não tô conseguindo mais agenda, eu tô começando a falar pro cliente que não dá pra me atender mais, né? Eu tô... Enfim, se eu fechar mais um, já não vou rejeitar. E eu achando que era bonito, né? Falar que, né? Acabou, né? Enfim, já... É que a ideia inicial, né, era realmente assim, fazer o que a empresa precisava naquele momento e até então deixar ela continuar sozinha, né? Tocar sozinha. Só que, de certa forma, eram negócios que não estavam preparados para aquilo naquele momento, né? Então, talvez era realmente assim, bolar uma estratégia para que continuasse nessa empresa, né? Para que esse negócio, para que tivesse novos produtos, para que tivesse novos serviços ali para oferecer, né? E aí foi muito que veio a frase do André, né? Você está deixando dinheiro na mesa porque você pode continuar com essas empresas, mas você realmente estando sozinho não tem como. E aí, o André saiu lá de casa, né? A gente ficou até boas horas ali conversando. E aí eu continuei a conversar com ele, né? E eu acho que a cabeça do Lucas, coitado, tava estourando, mas eu acho que tinha que ter aquele momento crucial ali, que foi onde que eu olhei muito a trajetória dele. Ele passou pela Eucatura, ele tinha um time, né? Tipo,
A gente estruturou um setor do nada, não tinha um marketing dentro da Ocatur, então a gente foi estruturado do nada ali. E tinha cada um fazia um braço dentro da empresa, né? Eu era de um braço mais de processos, né? Que tá alinhado mais com o meu perfil. E aí eu lembrei disso, lembrei da parte da Bixal também, que quando ele entrou também não tinha esse setor, né? Não tinha esse setor de RH lá dentro, né? Tinha ali uma função ou outra que é inevitável se ter na empresa, mas ele também formou um time do nada, né? Então foi onde que teve o estalo mesmo, acho que muito de Deus mesmo, ter esse insight mesmo. E falei pra ele, tá, mas como que você montou essas equipes? Tem alguma forma, né, de você pegar e fazer isso dentro da sua própria empresa, né? E foi, né, ter esse estalo na cabeça dele. E logo depois, né, a gente foi pra visitar minha irmã no sítio. E lá, o menininho levou esse computador dele para trabalhar mais, né? E foi onde que ele estruturou todos esses pilares, né, iniciais ali para dar conta mesmo do negócio e fazer escalar mesmo. Né? Que é o modelo que é o a modelo Protagonize é hoje, né? É isso aí. E aí, como que foi esse processo de... Aquela conversa, cabeça 1 milhão, ao teu processo ali de estruturar mesmo? Gerson, eu lembro que assim, quando terminou a conversa, tive que sair, andar alguns quilômetros de bicicleta para mim conseguir jogar uma energia, sabe? Dar uma digerida, porque realmente foi bastante estressante para mim naquele momento, mas estressante de forma positiva, né? E peguei a Páscoa inteira, né? Sexta, sábado, domingo ali para me estruturar, para me desenhar um pouco como que seria, colocar as caixinhas no lugar. E a partir dali a gente começar a colocar isso em prática, né? Então desenhei ainda com um pouco de insegurança, né? Nossa, eu vou soltar isso, será que a pessoa vai conseguir, como que vai ser? Mas para mim faz muito sentido, porque cada um precisaria ser especialista na sua área, né? E eu tirava o fardo da pessoa ter que ser especialista em tudo, né? Porque até então eu queria pessoas que em 6 meses tivessem um conhecimento que eu adquiri ao decorrer de toda a carreira. E diante ainda das tuas experiências pessoais, né? Não tem como você criar uma cópia sua, né? Realmente. Não, foi a virada de chave que precisava, né? E para ajudar nessa escalada e a gente conseguir contribuir com mais empresas e pessoas, né? Então, talvez foi a principal virada de chave, mas até aí já era, sei lá, a 2ª ou 3ª vez que eu repensava o negócio, né? Como que a gente poderia impactar. Mas foi a última até então, né? Por mais que eu veja que no futuro a gente vai repensar mais vezes, porque é natural do negócio ele se reinventar. Transformação, né? Evoluir. Mas até então foi a vez mais crucial, onde a gente pensou nos principais pilares. E aí começamos a trazer pessoas certas para as posições certas, né? Alocamos o Gerson em uma dessas posições que fez mais sentido para ele. Queria demais o Gerson na parte de finanças. Então, mas ele começou em uma... Mas foi nas finanças, né? Foi, né? A primeira vez que eu vim foi para essa parte de finanças, né? Só que aí já é a conversa do Lucas. Vamos começar aqui, mas o meu plano tá outro aqui. Um plano de carreira também não tão estruturado, né? Algo meio solto ainda. E aí você me ajudou a montar o plano de carreira, fiz lá certinho e parece, eu lembro, nos primeiros entrevistas, né, que você fez e tal, como você foi trazer os feedbacks, como que o olhinho brilhava, né? Não, era muito bom. E aí volta muito a questão de realmente a pessoa certa no lugar certo, né? E pra você também, como que foi interessante isso, não, né? Muito bom. É fantástico, assim, encontrar, né, esse lugar onde as suas habilidades podem ser exploradas com potencial, onde tem essa escala de crescimento, né? E eu acho que o fundamental é a conexão com o propósito, né? Então, acho que isso que a gente... Ver como que as pessoas são impactadas, né? Exatamente. Nossa, o tanto de vida que a gente transforma através, né, do trabalho, né? Então, de ver o trabalho, de poder ressignificar isso também na minha vida através do meu trabalho hoje, isso é sem preço. Super legal. Muito bom. Super legal. E Gerson, aí teve essa sua virada, né? Foi. Do finanças para ir para essa parte de recrutamento e seleção, Headhunter aí. E para você, como que foi esse rolê, cara? Como que foi? Cara, foi pesado um pouco, sabe? Porque você vem construindo algo ao longo do tempo, né? Então, foi a faculdade de contabilidade, anos ali dentro da área financeira, só que aquilo com muita responsabilidade, mas com pouco brilho no olho, sabe? Então, assim, e aí chegou um momento, foi quando, né, eu deixei 8 meses ali, não foram 8 meses ao léu, assim, sabe? De relaxo, não.
Foram 8 meses, ele foi um período bem conturbado ali da minha vida, onde eu estava organizando as ideias e refletindo muito sobre tudo que eu estava fazendo da minha vida até ali, né? E aí foi quando me lembrei, quando eu estava lá no segundo período de contabilidade, e eu estava namorando a Raquel hoje, que é minha esposa, e ela já estava fazendo psicologia, e aí ela me contando da aula dela, sabe? E aquilo foi mexendo assim, e eu falei, nossa, eu acho que era isso que eu queria, eu gosto disso. Segundo período. Ela falou, então tranque, vem pra gente fazer psicologia, que daí a gente forma junto e tal. E só que naquele momento outras coisas, né, me seguraram ali, enfim. E aí me lembrei disso, e acompanhando a jornada na clínica dela também, né, e vendo que aquilo realmente, sim, era muito significativo para mim. Então eu falei, acho que é essa jornada, né. Mas é muito pesado, né, você abrir mão, enfim, de uma carreira, né, que eu acho que eu já tinha ali 5 anos também de formado, trabalhando ali com toda essa experiência na área, e aí voltar para a faculdade, sabe? E progredindo, né? E progredindo, mas para você, às vezes, dar um passo para frente, você tem que dar 2 para trás, né? E esperar um pouquinho o momento certo. Então, esse período dessa decisão de trocar, fazer essa transição, foi muito pesado, né? Vou começar de novo, faculdade de novo, né? Enfim. E aí, nesse momento, chega a protagonista na minha vida, e aí eu tenho a oportunidade de vivenciar isso, eu acharia que eu vivenciaria após formatura, né? Então, eu estou ainda na metade da faculdade, já estou vendo na prática o que é psicologia, né? Dentro das organizações. Então, assim, esse processo, não tem como não ter Deus nisso. Não tem como. Que legal, que legal. E conectando tantas vidas, né? Muitas. É isso aí, Uhum. é isso aí. Isso. Bem legal. Ô Gerson, e por que você não ficou na finanças lá do nosso time? Eu precisava tanto de você lá. Não, eu acho que essa questão do propósito, né? Enfim, aquilo ali era uma habilidade técnica, cara, mas aquilo não brilhava meus olhos ali, não era aquilo e realmente me conectava, sabe? Por mais que a parte de finanças é um pilar fundamental de todo negócio, né? Mas eu tô mais interessado em quem que vai estar fazendo aquelas finanças do que as finanças em si, né? Ô Gerson, qual a dica que você dá para quem está consolidado na carreira, mas não está se sentindo satisfeito com o que está fazendo? Planeje, né? E autoconhecimento. Vai fazer terapia, vai se conhecer, saber o que você gosta, o que você quer, e aí vai planeje os seus passos em direção a isso, né? Eu acho que é super válido e abrir mão um pouco, né? Sabe, vou colocar do orgulho, As vaidades. das vaidades. Vou ter que começar, vou ter que recomeçar. Talvez eu tô aqui na posição, sei lá, analista, coordenadora, vou ter que voltar lá para assistente. Talvez seja. Que entender também, eu tenho uma vida inteira, né, pela frente, inteira, né? Exatamente. Eu vivi 25. Eu vou viver mais como, né, psicólogo do que como contador, né? E hoje essa ideia é natural, mas antes, né, falo, nossa, eu vou trocar, vou começar, mas é super natural. Então, planeje, né, se conheça, saiba o que faz sentido e dê passos em direção a isso. Eu acho que é uma coisa importante também a citar, né, é você entender, as coisas tem que abrir mão também, né, porque ele estando ali há 5 anos formado, né, trabalhando, né, na área e tudo mais, possivelmente a remuneração dele estaria muito maior, né, Exatamente. de não de alguém que acabou de formar ou alguém que está em formação, né, e você entender esses desafios que você vai ter que enfrentar, você já sai ali na frente demais, né, porque você sabe o que está por vir, né, e você sabe que você vai ter que dar um passo atrás, você sabe que tem que se planejar dentro de casa também, né, que tem essa questão. Né? Eu acho que você tá bem em casa, né? Começa muito bem aí, né? E tem todos esses desafios pela frente, né? Tem sim. E é aquilo que você falou, tem que ter prazo para acabar, né? Sim. Então, assim, quando eu vou recomeçar, mas quando que isso vai acabar? E aí precisa ter uma visão clara, né? Isso. Super legal, super legal. E a esposa apoiou? Apoiou. Tem que apoiar. Demais. Não, mas ela apoiou sim, porque como a Emily falou, né? Tipo, de acompanhar, né? Ela acompanhou a rotina frenética lá do Lucas, a Emily e tal. Então a Raquel acompanhou também esse período mais dark, né? Ali de muita frustração mesmo, né? Dessa questão profissional. Então ela super apoiou e voltamos aqui e vambora. Falando nisso, Raquel, vai vir aqui. Das próximas convidadas, certeza pra gente falar um pouco de psicologia, saúde mental. Acho que é tema super quente, né, para as empresas, né? Falando disso, de saúde mental, Lucas, como que foi dessa questão da mentalidade, né? E você estava ali num período CLT, se preparando para aquilo e talvez mudou. Precisou ter muita habilidade ali
comportamental, mentalidade de mudar? Como foi? Ô Gerson, é assim, hoje eu olho para trás e eu vejo quanto que a minha mentalidade mudou. Muito, muito, muito. Mas eu vejo que foi um processo, sabe? Então, quando eu saí, né, pela forma que foi conduzido, né, eu fui desligado na frente do meu time, o pessoal ouviu como que foi, eu não tive tempo para digerir, já tive que acolher as pessoas, mas eu acho que eu tinha alguns pilares que facilitaram a mudança. Né? Por exemplo, ao invés de eu sair tacando fogo, eu preferi sair apagando incêndios, né? Então, sair falando para todo mundo que estava tudo bem, que fazia parte do plano, que eu já esperava, que estava, enfim. Então, talvez o que mais me exigiu, né, naquele momento foi um viés de resiliência, né? E aí teve sim, né, um efeito colateral que eu não senti aquele desligamento na hora, né? Então, assim, eu não... Porque eu já tive que sair acolhendo, porque teve gente já chorando ali na hora, tem que ir lá. Mas no segundo dia, né, isso aí foi muito virtuoso, que a partir do segundo dia eu já estava no pique para mim começar a construir o negócio, para mim fazer essas mudanças. E aí, pelo fato de você começar a se aproximar, sai desse viés de CLT, de que, por mais que eu nunca tive muito esse, a culpa é do outro, sabe, Gerson? Então, desde quando eu trabalhava lá na Quipão, se tinha alguma coisa com problema, não era a dona Lourdes, que era proprietária, que era culpada, era a gente. Então eu já pegava lá o balde, a vassoura e ia limpar, né? Tinha um depósito que, sei lá, nunca tinha sido limpo, cheio de teia de aranha, toda uma sujeira, tinha nada a ver com a função de motorista. Eu ia para dentro do depósito sem ninguém pedir para mim, ia lá limpar, sabe? Então eu sempre procurei estar muito na posição de solução. Mas quando eu entrei nas consultorias propriamente dito, falando de mudança de mentalidade, eu vi algumas nuances dos negócios que hoje facilitam muito minha tomada de decisão. Né? Então, sempre vi o funcionário como ponto de transformação das empresas, nunca vi ele como um coitadinho, mas também nunca vi ele como alguém para ser oprimido. Esse equilíbrio eu sempre tive, mas quando eu fui para o mercado, para mim ver as realidades das pequenas e médias empresas, ver como que algumas empresas elas precisam tanto de ajuda e o empresário ele é tão sobrecarregado, isso me ajudou a empatizar com certas posições, né? E aí ajuda a gente a contribuir com essas transformações. Hoje, por eu estar muito próximo dos tomadores de decisão, a minha consciência, o pensamento de tomar de decisão rápida, de que não dá para você passar 6 meses planejando algo para começar a implementar, tem que ser algo tudo muito imediato, isso mudou bastante. Isso é algo assim, que você sai de uma grande empresa, que você planeja o orçamento para dezembro do ano que vem, você planeja cada ação para daqui 1 ano, lá no caso a gente estava já planejando para 18 meses, né? Hoje, assim, é tudo muito imediato. Então, assim, essa mudança de mentalidade foi bem drástica. Agora eu vejo também que Deus foi conduzindo a minha carreira para me ter pilares que eu não precisei de tantas mudanças para quando eu viesse até a minha empresa. Então, o pilar da humanidade, de ver todo mundo como igual, de empatizar muito fácil, seja com o colaborador do time ou seja com o colaborador do cliente, de me conectar de forma mais genuína, e de ter um foco em resultado naquilo que eu vou fazer, então procuro ser muito cartesiano, sabe? Então, isso aqui vai me gerar muita energia, mas vai gerar muito resultado? Vale a pena. Vai gerar pouca energia e não vai gerar nenhum resultado? Descarto, né? Então, esse tipo de coisa, assim, eu não precisei mudar tanta mentalidade. Legal. Então, foi ao longo da carreira construindo isso, né? Isso é muito importante, né? Das pessoas olharem, né? Que competência hoje do meu trabalho hoje, talvez não seja o meu trabalho dos sonhos, né? Mas o que eu posso desenvolver para chegar naquilo que eu quero, né? Eu lembro da história você contando lá na Quipão, dos seus intervalos, né? Isso é legal. As conversas das pessoas. Nossa, isso daí é legal. Até, enfim, dá uma nostalgia. Eu estava começando a fazer psicologia na época, né? E aí, quando chegava na hora do intervalo, eu pensava, e sempre foi um pensamento que permeou meu coração, né? O que esse emprego vai me ensinar, vai me ajudar a me preparar para os meus desafios futuros. Porque eu não queria ser motorista para sempre, então não adianta ser um expert como motorista. Mas o que ele podia me ajudar? Ser proativo, me relacionar bem com as pessoas e tal.
E aí nos intervalos a gente ia lá pro cantinho, tinha lá para comer, né, um lanchinho. E aí vinha a senhorinha da cozinha, vinha a senhorinha lá da copa, vinha os atendentes. E aí eles já começavam a me ver como psicólogo, né? E aí eu fazia as terapias ali na hora do café, sabe? Essa história de psicólogo veio desde quando eu era pequena, né? Que eu ouvia os problemas das primas. É verdade. Então, assim, já tava na veia do ELC, né? Que legal. Mas ali era um momento, assim, que eu procurava ter aconselhamentos bastante estruturados, sabe? Meio como psicólogo mesmo, porque era a forma de ajudar para o futuro. Mas a psicologia, eu até costumo falar que não foi eu que escolhi, sabe, Gerson? Né? E por mais que eu procuro ser protagonista da minha história, guiar o Leme, mas grandes partes da minha carreira não foi eu que escolhi, né? Então, olhando lá para trás, a psicologia é que na igreja, terminava o culto, eu ia lá para frente e sempre gerava assuntos, conversas com pessoas diferentes, geralmente, que me levavam a ser o conselheiro. E aí, quando eu comecei a pensar em formação, todo mundo me falava, você é psicólogo, você é psicólogo, você é psicólogo. E não teve muita alternativa, né, na hora de procurar. Que eu vou fazer? Por maioria de votos. Enraizado na cabeça dele que ia ser psicólogo. E aí, quando eu fui no ProUni me candidatei com psicologia, primeira opção. Depois, até a minha ida para o Catur, né, eu estava na Quipão há um ano, eu e meu melhor amigo, o William, que tem, enfim, né, levo ele com muito carinho para essa jornada. Eu não pensava em trabalhar em grandes empresas, até então meu pensamento era ser psicólogo clínico. Ele me ligou num domingo à tarde falando, a gente está abrindo umas vagas aqui, vai ter muita concorrência, vai ter uma banca de julgamento para os candidatos. Fez todo o cenário tranquilo, né? Se candidata e tudo mais, mas assim, não tem nenhuma garantia. Mas estou abrindo as vagas, eu acho que o seu perfil é bom para cá. E aí participei do processo, fomos selecionados, e aí veio um outro desafio, que era o horário, porque eu tinha que sair 4h30 da tarde e ninguém lá saía esse horário. Mas enfim, Deus foi ajustando tudo para dar tudo certo. E quando eu fiz meu plano de carreira, né, de sair do marketing pro RH, também foi uma colega que falou comigo, né? Tô recrutando para tal lugar, né? Até foi a Rosana. E aí ela, enfim, né, que conduziu o processo e fez com que essa transformação viesse. Legal. Então, por mais que assim, né, eu defendo muito, a gente precisa pegar o Leme e direcionar. Mas, cara, lança uma intenção, sabe? Lança uma intenção e as portas começam a abrir, e quando as portas se abrem, se você estiver pronto, é hora de entrar, sabe? Que legal. Então, muito bom. Foi uma jornada legal. Falando sobre, né, faculdade lá, decisão e tal. Emily, por que arquitetura? Bom, assim, eu também não... Na verdade, assim, primeiro ponto a se considerar aqui. Eu imaginava, assim, que eu teria um futuro para minha vida, sabe, melhor do que eu tinha na minha infância ali, né? A gente teve uma infância muito simples, muito humilde. Só que não tinha ninguém formado, de fato, na minha família, sabe? Logo depois, assim, que eu estava na escola, ensino médio, que uma prima minha formou em pedagogia, e a gente começou a compreender que existia uma possibilidade ali, né? Só que, assim, na minha realidade não tinha essa possibilidade, porque, primeiro que eu não fui induzida ali a estudar para Enem, sabe? Eu não tinha alguém me acompanhando ali. E então, assim, era o que vier, seria lucro mesmo, né? E quando comecei ali, tá finalizando ali o ensino fundamental, foi onde que a família começou ali a falar disso, eu comecei a compreender que poderia existir isso, né, como possibilidade. Eu até me inscrevi para outras faculdades, inclusive contabilidade também, né? Contabilidade, administração. Eu fui, assim, fazendo aqueles testes vocacionais da internet, sabe? E, assim, eu tinha muito essa parte criativa, assim, desde criança, assim, eu gostava muito de construir as coisas pra mim, sabe? Eu não tinha a possibilidade de ter aquelas casinhas de bonequinhas, sei, dos acessórios. Eu ia lá e construía de caixa de papelão, sabe? Eu costurava minhas próprias bonecas, não tinha o boneco, eu costurava o boneco, desenhava, sabe, o bonequinho. Não tinha a possibilidade de ter uma mochila de rodinha, eu fazia de
de papelão, sabe, com as rodinhas, e eu morava no sítio, né, então, assim, o que eu via que tinha possibilidade, eu ia lá e criava, né, então, assim, tinha um viés criativo forte, só que eu era, assim, eu não tinha essa, sabe quando você não tem um espelho, para você saber que existem outras possibilidades? Então, até você conhecer que existe uma possibilidade, você não tem como ver que existe uma outra realidade, né, e eu fiz essas inscrições, né, para algumas faculdades pelo ProUni também, mas não ganhei bolsa de estudo, só que eu queria realmente mudar a minha vida, eu acreditava muito que seria através dos estudos, porque não tinha outra forma, entende? Não tinha outra forma. E aí eu comecei a arquitetura, passei no vestibular para arquitetura, foi uma das possibilidades, né, junto com contabilidade, administração e garará. E comecei pagando 3 disciplinas. E o meu salário da época ia todo, sobrava acho que R$50, assim, para eu ajudar dentro de casa. Eu passava R$30 para minha prima e ficava com R$20 para dar conta de tudo, sabe? E com um ano que eu estava estudando, uma colega conseguiu um telefone do nada, assim, que eu nem realmente não tinha contato nenhum com ela, e me ligou parabenizando que eu tinha ganhado a bolsa de estudos do ProUni, 100%. E tava na lista de espera, sabe? Assim, eu não estudei afinco para um Enem, eu não tive esse incentivo, eu não sabia que existiam essas possibilidades. Quando você não tem acesso à informação, é difícil. Hoje em dia, é fácil. Você acessa ali o YouTube, você sabe no Instagram, você consegue estudar hoje pelo TikTok, né? E antigamente, você não tinha isso. Cara, não tinha internet em casa, entende? Então, assim, não era uma possibilidade para mim. E quando eu consegui, eu falei, cara, porque não é Deus, né? E eu sempre tive muito forte ligação com Deus. Eu falo, eu lembro, assim, uma cena muito forte na minha cabeça. Eu tava subindo a rampa ali da Ubra, e eu falei, Deus, eu não consigo mais pagar isso aqui. Eu tenho que pagar minhas coisas, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que dar conta da minha vida também. A minha família, eu moro de favor na casa da minha prima. Então, o que vai acontecer, Deus? Tipo, não tenho mais possibilidade. E aí eu falei pra ele, olha, ou você faz alguma coisa, ou eu vou sair daqui. E eu sei que foi o Senhor que me colocou aqui. Eu sei que tem um propósito na minha vida em relação a isso. E foi onde que foi essa ligação dessa moça. E aí eu tive momentos, assim, de muita dificuldade dentro da faculdade, de não conseguir comprar as coisas, não conseguir arcar com a minha despesa, sabe? Eu fui morar sozinha, eu tinha 17 anos. Eu fui morar sozinha, não tinha... Eu tinha uma cama, uma cômoda e as minhas roupas, sabe? Eu não tinha nada, nem um garfo, nada. Sim, graças a Deus, tive pessoas muito maravilhosas que me ajudaram no processo, né, que contribuíram, mas não tinha de onde sair. E teve momentos ali que eu quis desistir, mas eu lembrava muito disso, eu lembrava daquela rampa subindo ali, eu falava, não, foi Deus que colocou aqui, Deus tem um propósito com isso. E eu não desisti, sabe? Quando eu subi lá no palco para ganhar o meu diploma, né, eu dei um grito, eu lembro, assim, do vídeo, sabe, até publicado, assim, de uma vitória mesmo. Aquele diploma, para mim, ele foi um marco grandioso na minha vida. Às vezes as pessoas falam assim, é só um diploma. Cara, o que te leva a fazer aquilo, as escolhas que você tem que deixar para trás, sabe? Né? E eu tinha muita certeza disso, sabe? Que era realmente, assim, uma das coisas que nos liga muito quanto história, é que os estudos iam transformar a minha vida, né? E não tinha outra possibilidade. Quando você não tem um plano B na tua vida, ou você faz, né? Então, foi muito marcante, sabe? Eu acho que a arquitetura, ela também veio, assim, como um propósito do Senhor na minha vida, sabe? E hoje mesmo, quando eu trabalho mesmo hoje, né, com a neuroarquitetura, que é muito voltada para as emoções, que é muito voltada para os sentimentos, voltada para a história da pessoa. Hoje mesmo, o slogan, né, de arquitetura é arquitetura com significado, é olhar para a pessoa, olhar para a história dela. Isso faz muito sentido para mim. E hoje eu não consigo trabalhar dentro da arquitetura sem enxergar a pessoa que está por trás. Eu não faço um projeto por fazer, né? Tanto é que hoje, né, a gente também trabalha em projetos comerciais, né? E tá muito também... Alguns clientes do Lucas vieram para mim também, graças a Deus por isso, né? Eu não consigo chegar no cliente só pegar e propor o espaço para ele. Eu falo, o que você tem de visão estratégica, né? Qual que é a sua missão? Quais são os seus valores? Como é que eu vou só chegar lá e propor uma loja para você sem conhecer a tua história, sem conhecer o que te trouxe até aqui, né? O que você tá vendo de futuro também, né? Então isso eu acho que... Impactar, né? Exatamente. E eu acho que tá muito atrelado a isso. Eu acho que Deus tem um papel primordial nas nossas vidas, primeiramente, né, de unir propósitos, né, e eu acho que a arquitetura, primeiramente, né, ela
transforma o espaço, né? Ela faz com que você realmente se sinta confortável, ela está alinhado também aos seus valores, né? Fala muito de quem você é, fala muito de qual é o teu negócio. E quando a gente uniu isso, né, dentro da Protagonize, é realmente assim para contribuir com o máximo potencial dessas empresas também, né? Acho que tem muito Uau, disso. que jornada, né? Que jornada. E é legal de ver essas jornadas, né, Gerson? Porque o começo, né? Quando a gente vai falar do DNA do negócio, quando a gente vai falar do DNA também, né, da Emily com o negócio dela, com o nosso negócio, não é por acaso, né? Não. Então, o valor, né, do progresso, o conhecimento, né? Essa valorização de tudo, né? Tem um porquê, né? Tem uma história por trás. Tem uma história por trás, né? E essa busca pelo significado, conexão com o lar. Você mudou quantas vezes de casa? Olha, eu acho que foram umas 17 vezes. Eu tenho uns clientes meus muito especiais, que é um dos últimos casais que eu atendi. Eu contei a história para eles, né? Que eu carregava minhas memórias dentro de um baúzinho, né? Que era ali a bonequinha, as fotos, as cartinhas que eu tinha trocado com amigas e tudo mais, dentro de um baúzinho, né? E hoje, quando eu trago essa questão da arquitetura com significado, ela vem muito dentro disso, né? O que tem de significado para você? Quando você chega em casa, né? O que realmente faz você se sentir bem, se sentir pertencente, né, àquele espaço, né? Então, a gente sempre olha muito para esses viés. Eu não tenho como fazer o processo sem uma boa conversa que dura aí pelo menos 1 hora ali com a pessoa, sabe? Para conhecer a história dela, né? Legal. Muito disso. Muito de conexão, né? De conexão. Que jornada legal. Eu admiro demais vocês. Nossa, é muito legal. Eu admiro mais, né, Emily? Uau. Que legal. E como é que tá o nosso horário aí, pessoal? Dá? Então vamos embora. E dá uma falando de começos, né? Porque assim, estamos aqui nessa mesa, né, de formações de profissionais liberais, onde na faculdade não vemos muito sobre gestão, não vemos muito sobre empreendedorismo, né? Vou voltar aqui para a Emily rapidinho. Como que veio esse começo seu de ter um escritório voltado com uma estrutura de gestão? Então, a gente sai da faculdade muito cru, né? A gente não aprende sobre gestão, a gente não aprende a emitir uma nota fiscal, né? A gente não aprende que tem que ter um fluxo de caixa, né? Como é que você vai trabalhar, se você vai ter um salário, né? As pessoas acham que quando tudo que você ganhar com o projeto é o seu salário, você não vai ter que pagar nenhuma conta, um funcionário, nada disso, não tem que ter uma previsão de futuro. Então, assim, eu fui jogada no mercado, né? E a gente foi aprendendo na raça mesmo, né? E teve um momento muito crucial na minha carreira, que eu tava com 17 projetos também, 15 ou 17 projetos, tocando sozinha, não tinha estagiário, não tinha ninguém comigo. E eu entrei quase numa burnout, sabe? E foi uma loucura mesmo, porque a gente sabe que para você fazer um projeto é muito tempo, é muita demanda, imagina tudo isso de questões, né, para lidar ali. É muita informação, é muito documental, né, um projeto, né? Fora, né, lógico, tem toda essa parte sentimental, mas tem muita regra, sabe? Tem muita legislação que a gente precisa seguir. E eu tocava tudo isso sozinha, né? E eu tive um convite para ir para uma construtora que estava abrindo aqui na cidade, e eu fui e eu aceitei. Então, eu estava lidando com todos aqueles projetos que eu tinha para entregar. Pouco, né? E aí, ainda peguei os projetos novos da empresa. E eu entrei num colapso mesmo, sabe? Eu lembro de um dia, assim, que eu saí, fui andar de carro na rua, porque eu não estava aguentando. E aí, eu liguei para minha psicóloga, eu estava fazendo terapia já tinha um tempo. E eu falei, olha, eu não aguento mais, eu acho que eu vou entrar em pânico mesmo, eu quero fugir daquilo. A minha sensação é que eu queria fugir, deixar tudo aquilo ali para lá. E foi eu acho que foi um estalar muito forte, sabe? Eu falei assim, não tá legal como está. Eu tenho que alinhar alguma coisa. Eu já tinha alguma coisa estruturada de organização, de processo e tudo mais, porque eu tenho uma característica de ser mais organizada. Só que a gente não tinha uma estruturação, eu não tinha uma visão estratégica. Eu estava numa outra empresa que também tinha uma outra visão, né, do que eles queriam para o futuro, que não estava, às vezes, muito alinhada com o que eu queria. E foi crucial demais aquele momento, que foi onde que eu conversei com o Lucas. Eu falei, olha, foi só 3 meses aqui dentro. Eu tô há 3 meses aqui dentro, mas não tá alinhado comigo, não tá alinhado com meus valores, não tá alinhado com o que eu almejo de futuro. E foi onde que eu também dei um passo para trás. Eu voltei para casa de novo, para atender home office. E, por coincidência, uma colega minha indicou para mim um curso, que é de uma arquiteta chamada Aline Zanoni, e aquilo aí foi um marco total para minha vida, porque eu entendi que, para ser arquiteto, você não pode ser só um bom fazedor de projetos,
né? Se a maioria dos arquitetos hoje em dia, eles são profissionais que têm uma empresa, né, que tem uma estrutura, né, para lidar. Então, não tem como você só aprender de projetos, né? Você tem que aprender sobre gestão de pessoas, você tem que aprender sobre processos, né, alinhamento de processos, tem que aprender sobre resultados, né? Então, toda essa estruturação que você tem numa empresa grande, como a Big Sal, o Catur, de uma forma menor, você tem que ter dentro do seu negócio, né? E foi onde que eu alinhei tudo. Eu desenhei todos os meus processos, eu fiz em um mês, foi em dezembro, eu lembro. Eu peguei todo aquele mês para poder estruturar meu negócio, sabe? E mudou completamente. Hoje a gente tem os processos muito bem alinhados, toda a equipe conhece todos esses processos, eles entendem tudo, até a gente, né, o Eduardo que está aqui com a gente, eu tenho uma estagiária que é online, então assim, para você ter uma pessoa online entendendo de todos os processos, tem que estar muito alinhado, né? Então tem ela que é online, tem o Eduardo que é presencial, e todos eles conhecem todo o que acontece ali dentro, né? E eu tenho muito essa visão de formar eles para que eles venham profissionais melhores também, né? Para que não passem pelo que eu passei também, de ter que aprender tudo zero. Então, assim, esse processo de gestão para mim foi trabalhando muito isso, sabe? Foi muitos cursos também depois que eu fiz além disso, né? E para trazer também hoje junto, agregar junto com a Protagonize também, né? Que legal, muito bom. A nossa primeira ferramenta financeira foi uns materiais da Emily que a gente pegou, né? Fluxo de caixa, questão de custos e tal. Com muitas planilhas. Muitas planilhas. Muito bom, pessoal. Lucas, e aí? Pra gente já ir finalizando. A gestão entrou na sua vida já um pouquinho, já antes, né, da Protagonize, né? Acho que a gestão, o primeiro respirar que eu tive, né, voltado para a gestão foi quando eu virei assessor comercial, né? E aí, enfim, muito indicador, muitos números, olhar para a estratégia como um todo do negócio e me apaixonei. Então eu lembro que nessa época eu pegava no meu computador, no meu notebook, e levava trabalho para casa, para faculdade, na verdade. Ia fazendo no busão, gente. Ia fazendo no ônibus algumas análises e quando tinha intervalo na faculdade, por ser em outra cidade, eu tinha que ficar lá até o final de toda a aula e fazia lá mesmo algumas análises, gostava de fazer correlações e um indicador com outro e olhando muito para o resultado global, né? Então, ali começou a entrar essa gestão até comercial, né? Começou. E depois eu fui olhando para a gestão para a empresa como um todo, e a grande virada de chave que teve foi quando eu fui para o RH com um olhar crítico de resultado, e aí eu consegui abraçar os indicadores da empresa como um todo, né? E lá era gente e gestão, então essa veia de gestão era muito forte. Então, olhar o negócio como um todo, e isso balizou muito da tomada de decisão que a gente tem hoje, que é olhando a última linha do negócio, né? Então, é lucratividade, toda ação tem que ter resultado, não pode ser só florzinha, porque senão a conta não fecha no final. É isso aí, que legal. Pessoal, muito bom, né, conhecer mais um pouquinho, ouvir a história de vocês. É inspiradora, né? Então, acho que a gente, falando aqui sobre desses começos, né? Acho que é importante, a gente falou sobre ter planejamento, né? O plano de carreira, organização, estar bem em casa, alinhado em casa, né? Acho que isso é bem importante. Questão do estudo, né? De acreditar naquilo, do conhecimento, né? Do poder transformação. Do conhecimento. Que transforma, né? O conhecimento que transforma. Acho que isso é muito legal. Entender, né, o que a gente precisa abrir mão aqui. O sofrimento tem que ter data para acabar. É isso aí. Exatamente. Que legal. E Gerson, para quem está em casa, né? Vamos dar essa chacoalhada. Cara, não tem jeito, né? Para você estar bem no trabalho, tem que estar bem em casa. Não dá para... Tem que estar bem consigo mesmo. Muita conversa, né? Tem que ter muito diálogo, né? Eu acho que grande parte, né, de todas as nossas decisões, na verdade, todas as nossas decisões, a gente conversa muito, muito mesmo. Desde, às vezes, até tem encruzilhadas, assim, às vezes com clientes também, a gente acaba discutindo muito, né, conversando muito, para que realmente, assim, esteja muito alinhado dentro dessa visão total que a gente tem quanto casal, porque não adianta ele estar caminhando para um lado, eu às vezes estar parada, às vezes, né, não tá na mesma página mesmo, né. Primeiramente tem que estar bem nessa página em casa, né, para que essas estratégias quanto negócio, né, se alinhem também, né, para que nenhum dos dois ali fica desconectado mesmo, né. Que legal. Você ia falar? Pode falar. Não, mas então deixando essa mensagem aí, de comecinho de ano, para quem quer começar, a gente falando sobre começos, né,
que você deixa, Lucas, aí para o pessoal? Ser conformado, cara. Acho que assim, não pode aceitar a mediocridade, não pode aceitar o sofrimento, né? E assim, tem o sofrimento que faz parte do crescimento, né? É aquele sofrimento que a sola do pé começa a dar bolha, vai lá, descasca, até criar realmente um casco mais forte. Esse sofrimento, ok. Mas aquele sofrimento que não leva nada a lugar nenhum, que é só dor pela dor, não aceite ele, né? Se não traz perspectiva futura boa, não aceite isso. Se está te deixando no marasmo, não aceite isso. E nem sempre precisa abrir seu negócio para você transformar, né? Muitas das vezes é fazer um redirecionamento de carreira, é ver o que faz mais sentido para sua vida e realmente não aceitar o destino que está traçado para sua vida e você ir lá meter a mão e transformar e ser protagonista dentro da sua história. Acho que é a grande sacada aí para perspectiva. Muito bom. E aí, Emily, o que fica aí para quem está querendo começar? Então, eu acho que tem duas coisas, primeiramente, né? A coragem, né? Tem uma música que eu gosto muito, Diogo Nogueira, é A Coragem, o nome dela. Você tem que ter coragem para você fazer as coisas, tem que ter coragem para mudar a tua história. Você não pode aceitar mesmo, tem que ser um inconformado mesmo, né? Mas tem que ter propósito, sabe? Porque se você não tem propósito, você faz só pelo dinheiro, você faz só pelo que você quer alcançar, tipo, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma família, e fica só nisso. O propósito, ele vai além, que ele é para realmente transformar a vida das pessoas, né? Quando entra um cliente para mim, eu quero transformar a casa dele, mas que ele se sinta confortável naquela casa, para que transforme a vida dele, transforme nos pequenos momentos, sabe? Na simplicidade mesmo do dia a dia, para ele, sabe? Isso vai transformar, ele vai chegar em casa, vai ter um ambiente que o acolhe ali. Quando vem um cliente pro Lucas, ele não só transforma, né, o gestor daquela empresa, o dono daquela empresa, como todos os outros funcionários, as famílias que são atingidas. Então, assim, é um ciclo, né, são pessoas e mais pessoas que vão sendo atingidas, né? E quando a gente faz realmente só pelo dinheiro, acaba ali. Mas quando a gente faz por pessoas, né, isso se torna muito maior, né? Então, eu acho que você tem que ter realmente coragem para você seguir o teu propósito de vida, sabe? Muito bom, que legal. Super legal. Visão clara, a missão leve, né? E não é a missão fácil, né? Mas não leve, com leveza, mesmo que difícil. É isso aí. Né? Pessoal, muito obrigado. Finalizamos aqui mais um episódio, foi muito bom ouvir a história desses dois protagonistas, né? Da carreira, da vida. E não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify também. E conversa aqui com a gente, deixa nos comentários o que vocês acharam aí desse bate-papo. E até o próximo. E que o Gerson seja o host de muito mais. Sei não, veremos. Valeu, pessoal.